Bem, estamos então em condições de começar. Antes de iniciarmos o período de intervenção do público, a mesa precisa de suprir a necessidade do segundo secretário e, portanto, eu questiono, previamente falei com o Bruno, vamos, portanto, questionar se alguém se opõe a que o Bruno nos auxilie nos trabalhos na mesa. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Pronto, Bruno, podes vir, por favor. E enquanto o Bruno se dirige, eu questiono se algum dos fregueses aqui presente pretende usar da palavra no ponto 1 da ordem de trabalhos, para de intervenção do público. Não havendo pedidos de intervenção, passamos então ao período antes da ordem do dia. E então questiono os membros desta Assembleia quem pretende usar da palavra. António Falcão, Afonso Alves. Só para ver se registrei tudo, António Falcão, Afonso Alves, Bruno Almeida, creio que estão todas as pessoas registadas. António Falcão, Afonso Alves, Bruno Almeida. Norlinda Lima, peço desculpa. Não, é a última, vai encerrar. Tem a palavra António Falcão para a sua intervenção. Ora então, muito boa noite a todos. Cumprimentar a Sra. Presidente e os restantes elementos da mesa, o Sr. Presidente também e o restante Executivo, fregueses, bancada do PS, coligação, quem nos vê lá em casa. Eu gostaria de começar a minha intervenção relativamente aos tanques da cidade. No âmbito da requalificação que se encontra em curso no que diz respeito aos tanques da cidade, já aqui nesta Assembleia, há cerca de um ano, foi por mim questionada a ausência de um projeto de arquitetura e urbanístico para a realização dos trabalhos. Em resposta, o Sr. Presidente informou que não existia, pois inviabilizaria por completo a empreitada. Precisou, no entanto, que, e passo a citar, a reabilitação implica limpar a área circundante, esvaziar os tanques, reabilitar e retirar a cobertura e colocar nova onde for necessário, forrar as paredes, tapar fugas de águas, lavá-los e pintá-los. Informam também, à data, que os trabalhos arrancariam em setembro de 2024 e que era sua ambição que no próximo ano, se não fossem todos, alguns já estivessem requalificados. Nesse sentido, questiono agora o Sr. Presidente sobre o avanço dos trabalhos dessa empreitada e se mantém a data de conclusão. Paralelamente, questiono também se lhe parece normal que para se fazer uma reabilitação ou requalificação se destrua por completo um tanque e com ele também o seu património histórico. E não obstante, que se reconstrua, não tendo em conta o processo construtivo no qual e com o qual à data foi realizado, descaracterizando desta forma assim por completo o tanque, desprovendo de todo e qualquer valor histórico e cultural. O tanque em questão, que se encontra localizado nas imediações da Rua de Val. Esta situação não é para nós de todo aceitável, pois é de destruição de património dos sanjonenses que aqui estamos a falar. Por isso solicitamos a este Executivo que nos elucide, aqui e agora, se esta decisão foi tomada de livre vontade pelo empreiteiro, sem o conhecimento ou o consentimento desta Junta, ou se, por outro lado, o empreiteiro procedeu em conformidade e informou esta Junta, dado não existir projeto e, eventualmente, também caderno de encargos, tendo a decisão sido tomada por esta Junta de Freguesia. Relativamente aqui a uma outra questão que tem a ver com o circuito de manutenção do Parque da Nossa Senhora dos Milagres, gostaria de perguntar o que é que é feito do circuito de manutenção desse mesmo parque. Quando é que este Executivo vai aí intervir e noutras zonas que estão sobre a sua alçada e começar a realizar obras para a melhoria da qualidade da vida dos sanjonenses, ao invés de apostar constantemente na realização de eventos apenas para uma franja da população. Muito obrigado. Muito obrigada. Tem a palavra Afonso Alves, do Partido Socialista.
Ora, muito boa noite a todos. Cumprimentar, em primeiro lugar, a mesa da Assembleia, na pessoa da Sra. Presidente, cumprimentar o Executivo, na pessoa do Presidente da Junta, a bancada da coligação, os meus camaradas da bancada do Partido Socialista e os demais fregueses aqui presentes. Eu venho aqui, em nome do Partido Socialista, apresentar um voto de louvor ao atleta sanjoanense Bernardo Lima, o qual, se me permitem, vou passar a ler. A bancada do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia de São João da Madeira propõe a aprovação de um voto de louvor ao jovem atleta Bernardo Pinto Lima, natural da nossa cidade, pelo seu percurso notável no futebol nacional e internacional. Com apenas 17 anos, Bernardo Lima é já uma referência no desporto jovem português. Formado nas escolas da Associação Desportiva Sanjoanense, atualmente ao serviço do Futebol Clube do Porto, onde envergou a braçadeira de capitão da equipa de sub-19, Bernardo tem-se destacado pela sua maturidade, inteligência tática e compromisso com a excelência. O seu recente contributo para a conquista do Campeonato da Europa de Sub-17, ao serviço da Seleção Nacional, é um feito de enorme relevância que enche de orgulho a freguesia de São João da Madeira. A forma exemplar como representa o país e a sua terra natal revela não só talento, mas também valores de dedicação, humildade e superação, qualidades que merecem ser reconhecidas publicamente. Este jovem sanjoanense é hoje um símbolo de inspiração para muitos outros jovens da nossa comunidade e um exemplo vivo de que pode ser alcançado com trabalho, foco e paixão. A bancada do Partido Socialista entende, por isso, que a Assembleia de Freguesia deve enaltecer e distinguir este percurso de mérito através da aprovação deste voto de louvor como forma de reconhecimento e incentivo à continuidade deste trajeto exemplar. Muito obrigado. Muito obrigada, Afonso. Faremos a votação no final deste período. Tem a palavra Bruno Almeida, do Partido Socialista. Cumprimento a Sra. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia e restantes elementos da mesma. Cumprimento a Sr. Presidente da Junta da Freguesia e restante Executivo. Caros colegas, deputados, fregueses e todos os que assistem a esta Assembleia de Freguesia. Decorreu mais uma vez na nossa cidade o evento Cidade no Jardim. De 5 a 10 de junho foram milhares os visitantes que tiveram a oportunidade de conhecer mais de 60 associações e instituições da nossa cidade, podendo ao mesmo tempo deliciar-se com petiscos para todos os gostos. Como já é habitual, o stand da nossa Junta de Freguesia foi um dos mais concorridos. A atração principal, sem surpresa, foi a possibilidade dos visitantes tirarem uma foto que levam de recordação do evento. Foram tiradas para cima de 2.000 fotos num ambiente descontraído e de boa disposição, que reflete a atitude refrescante que este Executivo trouxe à Junta de Freguesia e à cidade. Mas o ambiente de festa não fez o Executivo deixar de pensar em como melhorar sempre os serviços prestados a São João da Madeira. Foi disponibilizado no mesmo espaço uma urna onde os fregueses podiam deixar as suas sugestões para a cidade. Os cartões disponíveis englobavam 5 áreas devidamente identificadas por cores: ação social, ambiente e causa animal, desporto, cultura, economia e qualidade de vida. Foram registadas mais de 30 sugestões que agora serão devidamente analisadas pelo Executivo. Além disso, esta iniciativa continua disponível na Junta de Freguesia, onde os fregueses podem continuar a deixar as suas sugestões na certeza de que serão ouvidos. Felicito o Executivo por esta atitude inovadora e atenta, certo que a cidade de São João da Madeira tem uma Junta de Freguesia ao serviço da população e da melhoria da sua qualidade de vida. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. Tem a palavra Norlinda Lima, do Partido Socialista. Boa noite a todos presentes, quer à mesa, quer à junta, quer aos meus colegas de bancada de todas as forças políticas presentes e aos assistentes. Mais uma vez sinto aquela nostalgia de ver esta Assembleia tão pouco procurada pelos munícipes de São João da Madeira. Mas, enfim, isto já parece que é um hábito. Ora bem, eu estou aqui hoje, como devem calcular, como substituta, porque sou freguesa em último lugar, e fui hoje
não digo cravada que fica mal, mas para estar aqui, porque tenho muito gosto em estar aqui, que eu considero-vos a todos meus amigos. O que é que eu aqui venho fazer, ou dizer antes, é congratular, dar os meus parabéns à Junta, ao trabalho que tem realizado, mantendo aquilo que se vinha a fazer muito bem, como seja a ilustração, os passeios dos idosos, que desta vez fizeram muito bem em tê-lo dividido em duas partes para não ser aquela multidão que eu já tive a ocasião de estar presente e realmente era insuportável praticamente. À picadinha, às idas à praia, tudo eles fizeram dando uma continuidade ao que estava a ser feito. Mas ainda fizeram mais inovações, ou seja, aquela situação dos sons à porta, do teatro à varanda, parece que é à varanda, não é que se diz, achei uma ideia interessantíssima. Outras coisas, com certeza, eles poderão fazer ainda mais para bem da nossa cidade, porque bem merece ter realmente atrativos que chamem as pessoas à rua, porque esta cidade à noite é muito deserta e pronto, o centro da cidade para mim agora neste momento é a 8ª Avenida. Eu não era para dizer isto, mas já agora está dito. Agora uma pergunta ali ao Sr. Presidente da Câmara. Pergunta é essa que eu tenho ideias de fazer também ao Sr. Presidente da Câmara, da Junta, desculpem, ao Sr. Presidente da Câmara na próxima segunda-feira, mas pode ser que ele me dê aqui alguma resposta. Eu estou muito interessada em saber, em ter eu e muitos sanjoanenses com quem eu contacto, qual a vantagem ou desvantagem que o hospital tem em passar do Serviço Nacional de Saúde para a Santa Casa da Misericórdia. Pessoalmente, penso que não vai haver grandes vantagens, mas se me puderem dizer algo, se o Rodolfo tiver alguns dados sobre o assunto, eu já ia um bocadinho mais tranquila. De resto, não tenho mais nada a dizer e desejo para aqueles que vão ter umas belíssimas férias. Até uma próxima, oxalá que não venha como substituta, mas sim como assistente da Assembleia de Freguesia. Boa noite. Muito obrigada. Questiono o Sr. Presidente da Junta se pretende usar da palavra para responder às questões colocadas no ponto. Tem a palavra o Sr. Presidente da Junta. Sra. Presidente, Rita Pereira, restante mesa, membros do Executivo da Junta, membros da Assembleia de Freguesia, seus fregueses, não são muitos, mas são com valor. Muito boa noite a todos e obrigado por terem vindo. Bem, aproximamo-nos das eleições autárquicas e isto já se nota. Vamos começar pelo António Falcão. Os tanques estão a ser recuperados. Os tanques estão a ser recuperados. Não vamos cumprir aquilo que era a nossa meta, infelizmente. Não é fácil, os senhores sabem disso, isto não é desculpa de mau pagador, é o que é a realidade. Não é fácil arranjar empreiteiros, tudo atrasa. Vem um bocado de chuva, diz que não pode pintar, vai para outra obra e depois desaparece 2 ou 3 semanas. Agora a cobertura está atrasada e, portanto, infelizmente não é fácil cumprir com os prazos que nós gostaríamos de ver como executados para a conclusão dos tanques. Mas estamos a reabilitá-los, obviamente que estamos, com gosto, com responsabilidade, com sentido prático da coisa também. E eu ainda não poderei dar a data em concreto, mas estou convencido que durante o mês de julho lhe vou enviar um convite para fazermos uma visita àqueles que estão já recuperados e perceber aquilo que se fez e aquilo que ainda vai ser feito. Esse convite chegará. Era para ser durante o mês de junho, mas houve ali alguns atrasos na concessão, principalmente da cobertura, e, portanto, tivemos que adiar isso para o mês de julho. Eu estou convencido que durante o mês de julho
já poderemos fazer a visita aos tanques concluídos. Sobre as alterações de património, os atentados arquitetónicos que aqui falam, eu não lhe consigo responder a isso, confesso. Eu não consigo responder a isso porque eu não sei a que é que se refere. Não sei. Vamos ser concretos e vamos ser diretos, porque senão eu tenho sempre dificuldade a responder. Um atentado arquitetónico, o tanque estragou essa história da Conselhia, dos cidades. Isso não aconteceu, como é lógico. Aliás, o tanque nem sequer foi intervencionado. O tanque em si está lá, original. A única coisa que foi a única intervenção de fundo foi o fundo do tanque, que tivemos que levantar o piso para meter uma tela, porque aquele tanque, não sei ali o que é que se passa, ninguém consegue explicar aquilo, vem água de todo lado, vem água do fundo, e portanto nós nunca iríamos conseguir pintar, arranjar o chão, o piso do tanque, porque aquilo vem água de todo lado, portanto tivemos que pôr uma tela impermeabilizante para depois pôr o piso. Foi a cobertura, era uma cobertura em amianto, podre, a cair, e portanto só havia uma solução, retirá-la, e foi à volta do tanque construir um muro. E construir um muro, porque se os senhores bem se lembram, o que se passava era que o muro que lá existia estava à cota do passeio. Portanto, a probabilidade de uma pessoa, uma criança, um idoso, um adulto, uma pessoa responsável com a máxima das mobilidades, de ir no passeio e cair no tanque era grande. Eu prefiro que o senhor diga que eu estraguei a história da cidade e a arquitetura do tanque, porque fiz um muro que quer dizer, que circunda o tanque, do que amanhã me acuse de que caiu uma pessoa e morreu, ou partiu a cabeça, ou partiu o pé, ou seja lá o que for. Portanto, nós estamos a fazer uma obra responsável, obviamente que sim, que eu acho que vai ficar impecável, acho mesmo. Vai ajudar àquilo que lá se faz, que é a lavagem de roupa. Bem, com sorte, ainda até dá para dar uns mergulhos no verão, os miúdos, não é? O que não seria de todo assim descabido. Porque o tanque vai ficar porreiro. Mas vamos deixar acabar. Vamos deixá-lo acabar. E depois estou convencido que me vão dar razão. Sobre o Parque dos Milagres e sobre aquilo que nos compete, o parque está impecável. Vai necessitando dos seus arranjos. O Parque Canino está impecável. O Parque de Merendas está impecável. Aliás, basta ver a afluência que aquilo tem, não só ao fim de semana, mas aos dias da semana. Os balneários estão sempre impecáveis. Os parques infantis estão impecáveis. E estas são as zonas do parque que são da responsabilidade da Junta de Freguesia e que, salvo raras exceções de vandalismo, de atos menos próprios, como já o fizeram, já nos partiram as portas dos balneários, já nos forraram as paredes de dejetos, não é? E, portanto, volta e meia acontece isso. Ainda recentemente partiram umas traves de um baloiço, já está identificado e já está a ser em fase de reparação. Tirando esses atos de selvageria, as áreas do parque que nos competem estão impecáveis, estão exímias, não há nada a apontar. Já o parque como um todo tem muito potencial, é verdade, tem muito a melhorar. Nós estamos empenhados em fazê-lo isso, em conjunto com a Câmara Municipal, e estou convencido que no curto prazo que poderemos ter ali uma intervenção muito interessante, uma melhoria muito significativa no parque. Mas nós não fazemos, portanto, nós não estamos, ainda não é a última Assembleia de Freguesia. Portanto, se calhar ainda nem faz sentido estar aqui numa de balanço. Agradeço as palavras da Norlinda, desde já, que a cumprimento com uma saudação muito especial e carinhosa. Foi presidente deste órgão durante 4 anos. É uma histórica autarca de São João da Madeira, portanto é sempre um prazer enorme vê-la e é um prazer ainda maior vê-la ainda a praticar a atividade de autarca, cheia de vontade, de orgulho e de responsabilidade. Muito obrigado, Norlinda, pelas suas palavras também, e eu uso as suas palavras para combater um bocadinho, não é para combater nada, mas para contrabalançar um bocadinho aquilo que o António Falcão aqui disse. Nós, se há coisa que nós fizemos foi respeitar muito
os anteriores presidentes de junta, todos aqueles que nos antecederam, ou os executivos que nos antecederam, assim é que é. E respeitámo-lo mantendo todas aquelas atividades que nós achávamos que fariam sentido na junta de freguesia. Houve uma que nós eliminamos, é conhecido, é público, e os motivos também. Todas as outras mantivemos com uma particular, uma especial atenção. Melhorar essas atividades. Fazer algo para as melhorar. E melhoramos. Nós melhoramos a picadinha, nós melhoramos o passeio sénior, nós melhoramos a sopa solidária, nós melhoramos praticamente todas as atividades que eram herança dos anteriores executivos e nós fizemos questão em mantê-las por uma simples razão. Eram úteis à freguesia, eram úteis à sociedade. Mas fomos mais longe e criámos várias iniciativas, várias marcas desta junta de freguesia. E criámo-la de forma lata a praticamente toda a sociedade. Nós temos iniciativas, eventos, obras, chamem-lhe como quiserem, para todas as faixas etárias, em praticamente todas as áreas, na área económica, na área social, na área cultural, na área desportiva. Nós somos altamente... Não é fácil. É preciso uma dose de criatividade muito interessante. É preciso uma dose de criatividade muito interessante. Eu às vezes brinco com alguns dirigentes associativos que nos pedem apoios. Reforçamos o apoio aos bombeiros voluntários da Madeira. E brinco com alguns dirigentes associativos dizendo que nós estamos a apoiar uma associação, e são várias, que têm o orçamento o dobro e o triplo da junta de freguesia. E, portanto, não é propriamente fácil gerir um orçamento tão curto e fazer tanta coisa de forma tão vasta e tão lata. Mas temos-lo conseguido fazer. E estou certo que um dia, quando houver um novo executivo, seja ele de que cor for e em que altura for, que dará seguimento também a estas atividades e eventualmente criará outras novas, tão boas ou ainda melhores para a freguesia. Mas nós vamos sair daqui, vamos terminar o mandato com o sentimento de dever cumprido. E isso dá-nos uma satisfação adicional, ok? E abertos a sugestões, abertos a críticas, porque a crítica também faz parte, e erramos de vez em quando, não fazemos tudo bem, é verdade, mas temos uma preocupação com a nossa freguesia, com a nossa cidade, com São João da Madeira, constante. Nós não viramos as costas a rigorosamente nada nem ninguém. Temos noção das nossas limitações orçamentais, ao nível de recursos humanos, é também uma grande limitação, os senhores sabem, não é? Mas abraçamos os desafios e vamos além daquilo muitas vezes a que nos propomos e chegamos a uma grande fatia da população. E fizemos uma coisa que é muito importante e que o Bruno aqui referiu. Esta história da cidade do Jardim e de termos um stand dinâmico e de termos um stand com máquina fotográfica que tira fotografias, onde tiraram-se milhares de fotografias, onde praticamente todas as pessoas que foram à cidade do Jardim foram tirar uma fotografia ao stand da Junta de Freguesia. Isto não é por acaso. Não é só para poderem levar uma fotografia e uma recordação da cidade no Jardim. Não. É para mostrar aos cidadãos sanjonenses, aos fregueses, aos munícipes, o que é que a Junta de Freguesia faz? De que forma é que chega a eles? Nós recebemos muita gente na Junta de Freguesia, e isto acontece ainda hoje. Eu pensava que a Junta de Freguesia que era lá embaixo na Câmara. Isto ainda existe. Isto ainda existe. Eu não sabia o que é que a Junta de Freguesia faz. E esta proximidade, e esta aproximação que nós temos com este tipo de iniciativas ao freguês é fundamental. Para que eles nos conheçam, para que conheçam os funcionários da Junta de Freguesia, para que conheçam o Executivo, para que conheçam os membros da Assembleia de Freguesia também, para que conheçam as suas atividades, os seus serviços, o que é que podem, porque é que faz sentido recorrer à Junta de Freguesia? Até onde é que a Junta de Freguesia os consegue ajudar? Até onde é que a Junta de Freguesia consegue melhorar a sua qualidade de vida? Eu relembro que as praias, que é uma excelente iniciativa, que não foi ideia nossa, já existia antes de nós, e que nós melhorámos também, e melhorámos de que forma? Bem,
concedemos mais dias de praia e com autocarro. Uma medida tão simples quanto isso, mas que permite e permitiu a pessoas que não iam à praia há 20 anos ir à praia. Ou porque não tinham transporte e passaram a ter transporte. Ou porque não tinham companhia e passaram a ter companhia. Mas se as pessoas não tiverem conhecimento, não vão recorrer. E, portanto, esta nossa participação ativa, descontraída, amiga, próxima das pessoas, é fundamental para que as pessoas percebam que a Junta de Freguesia existe, que está lá única e exclusivamente com um objetivo, que é servi-los e estar ao lado dos fregueses e, eventualmente, melhorar a sua qualidade de vida. É só para isto. E nós este ano fizemos uma coisa diferente, porque gostamos de ouvir os fregueses, porque estamos disponíveis a ouvir críticas, sugestões, a colaborarem connosco. Montámos uma caixinha de sugestões, não é? Assim que costuma chamar, com ideias. As pessoas deixem a vossa ideia. E as ideias vão ser lidas. Não vão ser todas executadas, como é lógico, não é? Mas dali, muitas vezes, saem ideias engraçadas e que fazem sentido e que nós nem nos lembramos, nem nos apercebemos. Temos essa humildade também. E foi uma iniciativa engraçada e participada também. Portanto, estamos a trabalhar com muita responsabilidade, com muita criatividade, com vontade de fazer cada vez melhor por São João da Madeira. Somos apaixonados por São João da Madeira, tal como vocês, eventualmente. Somos apaixonados por São João da Madeira. E só há um motivo para nós estarmos aqui nesta Junta de Freguesia. É fazer algo pelos sanjonenses e pela cidade. Não é para mais nada. É para fazer melhor pelos sanjonenses e pela cidade. É para isso que cá estamos, é para isso que vamos continuar. E se formos eleitos, é assim que vamos continuar a trabalhar com este sentido de responsabilidade e de iniciativa. Muito obrigado, até já. Muito obrigada, Sr. Presidente. Permitam-me só... Tenho mesmo concluído. Não é nada de especial, é só dizer que o Executivo, ainda que não possa votar, obviamente se associa ao voto de louvor que aqui foi apresentado pelo Afonso, em nome da bancada do Partido Socialista. Muito obrigada. É precisamente esse voto de louvor que iremos colocar à votação, questionando se é necessário reler o voto ou se estamos em condições de votar. Procedemos então à votação do voto de louvor ao atleta Bernardo Lima. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto está aprovado por unanimidade e faremos chegar esta informação também ao respectivo atleta. Posto isto, passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, neste caso ao 3.1, apreciação e votação da ata número 17, de 29 de abril de 2025. Algum membro desta Assembleia pretende usar a palavra? Vamos então proceder à votação da ata, lembrando que Ana Marisa Pinheiro Brandão, do Partido Socialista, Ricardo Queiroz e Fátima Oliveira, Ricardo Queiroz, Fátima Oliveira e Luís Ricardo Neves, do PSD, não estiveram presentes na última sessão, pelo que não participarão na votação. Assim sendo, quem vota contra? Quem se abstém? A ata está aprovada por unanimidade. Declarações de voto? Não existindo declarações de voto, passamos ao ponto 3.2, apreciação e votação da informação escrita, apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, e tenho a palavra então o Presidente da Junta para a apresentação do ponto. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não vou, a informação foi apresentada a todos, está aí, está clara. É um período muito curto, desde a última Assembleia de Freguesia até esta. Estou disponível para esclarecer qualquer dúvida que tenham. Queria aproveitar o tempo, sou pena de estar aqui a cometer alguma gafe regimental, mas queria aproveitar este ponto só para vos convidar. E para vos convidar a participarem na cidade durante os próximos meses. Estamos num período de verão, num período de festas, num período de bom tempo, e é normal que as atividades que se vão realizando não só por São João da Madeira, mas por todo o país, sejam mais, não é? Em São João da Madeira não é exceção, quer do ponto de vista da Câmara Municipal, quer da Junta de Freguesia. Nós temos uma série de atividades para sair para a rua, temos o Sons à Porta, que começa já este sábado, temos o Teatro à Varanda, temos as idas às praias, temos o Passeio Sénior também muito em breve, e eu queria convidar todos os autarcas, os fregueses, os não autarcas, com a mais responsabilidade, a participarem,
a divulgarem, a dinamizarem. Isto não é para a Junta de Freguesia, isto não é para a Assembleia de Freguesia, isto não é para os autarcas, é para São João da Madeira. E se todos nos empenharmos nessa divulgação, nessa promoção, na construção de uma cidade melhor, mais rica, as coisas vão funcionar. Valorizemos aquilo que é nosso, que é também muito importante. Portanto, convido-vos a participar na panóplia de atividades que a Junta de Freguesia está a levar a cabo e que leva a cabo normalmente por esta época, e também que a Câmara organiza, obviamente que sim, a todas aquelas atividades que se vão organizando por São João da Madeira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Estão abertas as inscrições para este ponto. António Falcão, Luís Ricardo Neves, penso que é tudo. Tem a palavra António Falcão. Então, muito boa noite novamente. Relativamente à análise da informação do Presidente, cabe-me a mim informar no âmbito das atividades da ação social levadas a cabo e desenvolvidas por este Executivo. Ressalto uma que, pela sua natureza peculiar, nos merece aqui destaque. Falo das matinés dançantes, que, sendo uma iniciativa que contribui para o combate ao isolamento social, promovendo a saúde das pessoas séniores e que desde já nos merece nota positiva, não obstante de todas as questões e explicações que nos merece, peca apenas por não ter sido previamente anunciada ou dada nota a esta coligação, tendo sido apenas anunciada na última Assembleia de Freguesia, uma vez que se encontra a realizar desde já e desde o início do ano. Diga-se de passagem que só ficava bem este Executivo, dada a abrangência da iniciativa e a fraca divulgação que se constata até o momento, pelo menos da nossa parte. Ao envolver a coligação nesta iniciativa, penso que estaria aqui, quiçá, entre outras coisas, a potenciar a abrangência dessa divulgação que a população sénior muito agradece. Relativamente ao cheque dentista, também me carece fazer aqui algumas notas. Relativamente aqui à análise dos indicadores, em maio de 2025, verifica-se aqui a atribuição de apenas um cheque no valor de 501,84 €. Valor que nos merece atenção, dada a enormidade face aos precedentes meses. Gostaríamos de saber a que diz respeito em particular, se esta despesa está devidamente justificada, com que fundamentação, e ainda saber se a mesma foi previamente autorizada por este Executivo e se sim, por quem. Por outro lado, verificamos também que os valores de cada mês versus o número de cheques atribuídos desde o início do ano de 2025, quando analisados, são muito dísparos os valores unitários de cada cheque também. Gostaríamos que elucidasse também um bocadinho esta situação, porque os valores não batem a bota com a perdigota. Muito obrigado. Tem a palavra Luís Ricardo Neves, do Partido Social Democrata. Muito boa noite a todos. Cumprimento a Sra. Presidente e todos os membros da mesa, o Sr. Presidente da Junta e o respectivo Executivo, todos os elementos desta Assembleia e todos os presentes. A minha intervenção será muito breve. Nós só queríamos focar aqui um facto, Sr. Presidente. Nós verificámos que apenas foram pagos quilómetros no mês de maio, quanto à rubrica dos autocarros, mas há registro de receitas tanto em abril como em maio. Nós só queríamos perceber era se o Sr. Presidente, de forma objetiva e clara, nos podia dar a origem desta receita, se ela existe alguma base de proveniência e a que é que ela se refere. Obrigado. Tem a palavra Ricardo Queiroz para uma intervenção. Senhora Presidente, restante mesa, Senhor Presidente, restantes membros do Executivo da Junta de Freguesia, caros colegas, munícipes aqui presentes,
e todos os fregueses. Sr. Presidente, falou aqui sobre o que era factos concretos, ou vamos a coisas concretas, foi mais ou menos isto, e eu até fiquei satisfeito porque ia em linha com a minha intervenção que eu tinha preparado e nós não combinamos nada, por isso até foi uma situação interessante. Já não posso acompanhar é quando me diz que a informação está aqui, a informação é clara, nessa parte acho que já não vamos conseguir estar de acordo. E eu vou então iniciar a minha intervenção. Eu até vou ler algumas partes, que são aqui algumas citações, por isso até usarei as suas palavras para defender aqui a minha intervenção. Eu já por diversas vezes vim aqui falar sobre conteúdo, mas também gosto de falar sobre a forma. Ambas são importantes e ambas também podem refletir. Eu, se quiser, Sr. Presidente, se quiser eu paro enquanto está a avaliar, não há problema. Pronto. Ok. Então, o que eu estava a dizer é que eu acho que ambas as vertentes são importantes e muitas das vezes nelas conseguimos perceber a forma como nós estamos na coisa pública e, neste caso, aqui na Assembleia de Freguesia, nos assuntos da Junta de Freguesia. Eu, há bocadinho, quando cheguei, eu estava ali a brincar com a Presidente, a dizer que ia fazer esta intervenção ao estilo boxe, que era uma cá, outra lá, mas neste caso eu vou mudar, vai ser ao estilo ténis, porque eu ora vou estar nos indicadores, ora vou estar na parte escrita da informação. Então, para arranque, eu não sei se estou em 2024 ou se estou em 2025, mas sei que estou no dia 26 de junho, essa parte eu consegui perceber. Porque pelo título do documento eu estou em 2025, pelo rodapé eu estou em 2024. Mas há esperança. Há esperança porque depois, logo a seguir, o texto começa com, e eu vou citar, o atual relatório apresenta a atividade da Junta de Freguesia nos meses de abril e maio de 2025. Ok, consigo perceber que aqui devo estar mesmo em 2025. Até porque no final isto é repetido e voltamos a dizer, este relatório apresenta uma breve descrição das atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia de São João da Madeira no período compreendido entre abril e maio de 2025. Ok. Está tudo certo. Mas, volta à dúvida, desta vez nos meses, porque se formos aos indicadores do mesmo documento, eu tenho meses de janeiro até maio, o que contradiz a informação escrita que diz de abril até maio. Está tudo bastante coerente. Sr. Presidente, as coisas às vezes não basta ser sérias, elas têm que parecer ser sérias. E neste caso, o rigor faz todo o sentido nestas informações. E à medida que eu for falando, vai perceber aquilo que eu estou a dizer. Isto é só o início. Ainda temos aqui mais alguns casos que fazem sentido alertar. Continuando nas discrepâncias e sobre o registro de canídeos, o texto afirma que a ação de contactar os proprietários de canídeos levou a um aumento também deste serviço, dos registros, diga-se. Já se formos à tabela de indicadores, essa mesma linha dos registros de canídeos na Biblioteca e Junta de Freguesia mostra consistentemente o valor zero para todos os meses. E aqui, de janeiro a maio. Eu não consigo perceber onde é que está este aumento quando nos indicadores está zero. Alguma coisa aqui que não está bem, se me conseguir explicar, eu até agradeço. Depois, se continuarmos, também são usadas neste relatório, isto já não é de agora, várias vezes termos como dezenas de atendimentos, milhares de consultas efetuadas, dezenas de pessoas nas matinés. Eu até posso concordar com a parte das dezenas que aqui são apresentadas. Já tenho alguma dificuldade na parte dos milhares na cadeira do dentista. Apesar de não termos indicadores, eu acho muito difícil que no período de 2 meses tenham sido milhares de consultas na cadeira do dentista. Mas, ainda assim, se me conseguir fornecer o indicador do número de consultas, uma vez que elas não estão no relatório, eu agradeço e dispenso de me dizer o número de pessoas que estão nas matinés dançantes, apesar de reconhecer que aquilo deve ter o seu interesse. Continuando, e sobre a oficina do idoso, também há coisas a dizer. O relatório afirma que a oficina do idoso, em setembro, assinalamos a alteração ao protocolo e que teve imediata repercussão na prática com um claro aumento da procura deste serviço. Muito bem. Vamos agora aos indicadores, porque andamos sempre de um lado para o outro, e os indicadores abrangem os meses de abril e maio de 2025. Voltamos a ficar baralhados. Não consigo perceber, de um lado é de uma maneira, do outro é de outra.
E depois isto ainda consegue melhorar, é que se a alteração ao protocolo foi assinada em setembro e teve uma imediata repercussão, e se houve um claro aumento da procura, já deveria haver uma realidade consolidada nos meses deste ano. Mas se nós formos aos meses deste ano, nós temos que janeiro e fevereiro tiveram 0. Não consigo perceber onde é que está o aumento consolidado. E eu já não queria ir muito para trás, mas eu fiz esse exercício que era para perceber qual era o grau de coerência disto. E então, quando estamos em setembro, um mês onde teve uma imediata repercussão, eis que temos os famosos indicadores. Então, em setembro, tivemos 0 na junta e na biblioteca. Em outubro, 0 na junta e na biblioteca. Em novembro, 0 na junta e na biblioteca. E depois terminamos o dezembro em grande, 0 na junta e na biblioteca. Eu não consigo perceber esta consolidação dos elementos e este grande aumento. E é aquilo que eu lhe digo, é difícil olhar para este documento e sentir confiança quando, de um lado, temos uma mensagem, do outro temos outra e elas não batem uma com a outra. Isto não faz sentido. E já não é a primeira vez que eu aqui venho falar nestes casos. Já falei nisto algumas vezes e isto continua incessantemente. E agora, para lhe dar uma pausa aqui nesta matéria menos interessante, tenho aqui uma questão que se prende com o projeto do Party Sleep Repeat. É mencionado que a Junta apoia o Festival Party Sleep Repeat com um apoio quer financeiro, quer em termos de cedência de autocarro. O que eu gostaria de perceber eram os números finais deste apoio, quer seja financeiro, quer seja em termos de cedência de autocarro. Isto é uma pergunta mesmo normal. Depois, voltando outra vez à minha jornada e sobre o projeto. Eu tinha 2 perguntas. Esta é sobre a cultura conjunta. Eram 2 perguntas para lhe darem um bocadinho de pausa. Este projeto é descrito como oferta de transporte, entrada e seguro para a programação cultural fora de São João da Madeira. Aquilo que eu gostava que me indicasse, uma vez que não são fornecidos aqui nenhumas métricas de utilização, nem quantas pessoas usufruíram deste serviço, ou quais os destinos, ou quais os eventos onde estas pessoas foram e o perfil destas pessoas, pretendia saber aqui mais alguma informação sobre isto. E agora sim, voltando à minha jornada inicial e já sobre a picadinha, é referido que, às tantas no texto, a sua constante melhoria é uma prioridade. A minha pergunta é em que é que se baseia para medir isto? Há algum questionário aos utentes? Há algum inquérito que tenha sido feito aos técnicos que prestam o serviço? Aos moradores? Há algum estudo que tenha feito para basear esta informação que agora aqui nos dá? E depois, para concluir, tenho mais um ponto que tem a ver com o atendimento na Junta de Freguesia. E aqui vou passar também a citar. Nós temos o seguinte texto: o aumento da imigração, bem como a procura pela nossa freguesia para fixação familiar, tem levado a uma cada vez mais procura dos serviços garantidos pela Junta de Freguesia. Destacamos, obviamente, a emissão de atestados de residência, que tem tido um peso considerável no atendimento. Eu, reportando aos meses do relatório, e lá está, e agora vou outra vez aos indicadores, é bom recordar que são abril e maio, nós temos em 2024, no período homólogo, 436 atendimentos. E em 2025, temos 369. É um número menor. Onde é que está o aumento? Não, mas onde é que está o aumento? O texto diz que há um aumento, mas na prática não há um aumento. Há aqui várias coisas que não estão bem. Não entre em diálogo, por favor. Os indicadores dizem que não há aumento. Então, se calhar, então explique-me, por favor. Ricardo, tenho que concluir a sua intervenção, por favor. Pronto, concluindo, e até vou resumir, eu já várias vezes vim aqui falar nisto, e eu já sei que a seguir vai contrariar tudo aquilo que eu aqui disse ou aquilo que eu vou dizer, mas o que eu penso sobre isto denota falta de brio, falta de consideração pelos membros da Assembleia, pelos fregueses, e ao mesmo tempo é uma falta de cuidado na produção de documentos, porque isto é transversal. Sr. Presidente, nós estamos desde o início do mandato a falar na coerência e na confiança sobre os elementos que nos presta nos documentos. Estamos na penúltima Assembleia, se não houver nenhuma extraordinária, e ainda continuamos nisto. Acho que já era tempo de ultrapassarmos este problema de incoerência. É entre o texto e os indicadores, é entre os indicadores e os indicadores, é falta de indicadores, é o Excel que não funciona. Acho que já chega. Há mais uma oportunidade para setembro resolver este problema e contrariar toda esta minha tendência durante o mandato,
Por isso, eu cá espero que possa ter esta oportunidade, e se não for antes, então eu não conto cá vir responder a nada do que vai dizer a seguir, porque eu já estou esclarecido com as informações que eu aqui tenho, e eu também nem sei se há alguma coisa a responder, porque isto são factualidades. Por isso, como não conto cá vir, encontramos-nos em setembro. Boas férias e boas campanhas. Não havendo mais pedidos de intervenção, tem a palavra o Sr. Presidente da Junta. Tentar esclarecer e responder a tudo aquilo que merece resposta, ou para o qual eu tenho resposta. Matinés dançantes, não tenho resposta. Já nem percebi bem a questão, confesso. Bem, é uma iniciativa promovida pelo Centro de Comunidade Porta Aberta, com o apoio da Junta de Freguesia, que é dinamizada na Torre de Oliva, que é divulgada, que está aberta a inscrições e que eu tenho a certeza que na próxima o Falcão vai marcar presença. Portanto, é uma boa iniciativa. Chega uma franja da população muito interessante que precisa daquilo, que gosta daquilo e, portanto, que recorre àquela iniciativa. Muitos sajonenses, uns não tanto. Para a próxima temos o António Falcão a dançar comigo e eu terei todo o gosto nisso. Cheque veterinário, total confiança nisso. Os cheques, não sei para quem é a pessoa, só vendo, obviamente que sim. Não há cheque nenhum que não esteja dentro daquilo que está regulado, seja nos tratamentos para o qual se dirige, seja à pessoa que o solicita. Portanto, está tudo dentro da legalidade, dentro dos parâmetros, das normas, está tudo, não há dúvidas disso. Qualquer esclarecimento adicional, tenho que o dar noutro. Mandem-me um e-mail, por favor, e eu não tenho aqui os dados concretos sobre o que é que foi, para que é que foi cada cheque, quem foi a pessoa. Claro que isso está registado, não os tenho aqui. Sobre as receitas de autocarros cobradas, obviamente também não consigo saber. Consigo saber a que é que diz respeito. Parece-me que aquilo que está nos indicadores que está correto. As receitas cobradas dizem muitas vezes respeito ao adicional, àquilo que está, àquilo que é gasto para além do que está estipulado gratuitamente no regulamento. E, portanto, se uma associação tem 1000 km, já gastou 800 e faz 220, vão-lhe ser cobrados 20 km. Depois e depois tem outras variáveis, o almoço do motorista, a via verde, portanto, tem outras variáveis. Portanto, não é só, naquilo que é faturado, não é só os quilómetros, mas pode haver depois despesas adicionais que sejam faturadas e o valor que está faturado deve dizer respeito a isso, só indo depois ao fecheiro dos transportes com a Celeste, isso é facilmente se arranja isso, mas estará relacionado com isso. Portanto, não é uma proporção direta entre o número de quilómetros vezes o valor por quilómetro. Não. Há outras variáveis e outras despesas que são cobradas às associações e que podem eventualmente estar aí. Sobre o relatório e os indicadores, eu vinha preparado para o ténis, eu no ping-pong não sou tão bom, tenho mais dificuldades em chegar lá, mas uma coisa é certa, eu acho que o Artur ficou o eterno, como é que se diz, o eterno... reconhecido pela água, não é? Bandeirante das águas na Assembleia Municipal. O Ricardo vai ficar o eterno bandeirante dos indicadores na Assembleia de Freguesia, e bem, nós devemos mostrar a nossa preocupação. Obviamente que esse documento é feito com rigor, tem erros. Bem, não alterei a data do rodapé, perdoem-me os mais atentos, a data em cima está correta, no meio está correta, no texto está correta, no rodapé referencia 2024. Eu estou convencido que qualquer munícipe, freguês, autarca, sanjonense que leia o relatório vai ficar perfeitamente esclarecido a que momento é que diz aquele relatório. Não tenho a mínima dúvida disso. Mas de vez em quando tem lapsos.
E depois nós comparamos o que queremos e da forma que nos dá mais jeito. O relatório é claro, o relatório é explícito, o relatório é um relatório da nossa atividade, em momentos do ano em momentos do ano mais rico, em outros momentos do ano não tão rico, em momentos do ano tem um tipo de atividades, noutras alturas do ano tem outras, às vezes com mais fotografias, outras vezes com menos, em setembro já será diferente. Eu acho que espelha bem a boa atividade que esta Junta tem vindo a executar ao longo dos anos e, acima de tudo, espelha de forma muito séria e correta aquilo que são os números que se vão executando na Junta. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se mais algum membro desta Assembleia pretende usar da palavra. Fico agradada com o facto de ter trocado o boxe pelo ténis, apesar de ser um bocado beto para mim. Vamos dar então por concluída esta sessão. Deem-nos só um minuto para ultimarmos a minuta e para procedermos à leitura e respectiva aprovação ou votação. Estamos em condições de proceder à leitura da minuta, que é mesmo uma minuta. Aos 26 dias do mês de junho de 2025, reuniu-se a Assembleia de Freguesia em sessão ordinária para a apreciação dos seguintes pontos de ordem de trabalhos constantes da respectiva convocatória. Período de intervenção do público, período de antes da ordem do dia, período da ordem do dia, apreciação e votação da ata número 17 de 29 de abril de 2025, apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia. No período de intervenção do público não se registaram intervenções. No período de antes da ordem do dia, registaram-se as intervenções de António Falcão, do CDS-PP, Afonso Alves, do PS, Bruno Almeida, do PS, Norlinda Lima, do PS, Rodolfo Andrade, Presidente da Junta da Freguesia, e houve voto de louvor a Bernardo Pinto Lima, aprovado por unanimidade. No período de ordem do dia, tivemos a apreciação e votação da ata número 17 de 29 de abril de 2025, que foi aprovada por unanimidade, não votando Marisa Brandão, do PS, Ricardo Queiroz, do PSD, Fátima Oliveira, do PSD e Luís Neves, do PSD, por não terem estado presentes. Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia com as intervenções de Rodolfo Andrade, Presidente da Junta de Freguesia, depois intervenção de António Falcão, do CDS-PP, Luís Neves, do PSD, Ricardo Queiroz, do PSD e Rodolfo Andrade, Presidente da Junta de Freguesia. Questiono se algum dos membros desta Assembleia pretende usar a palavra para se pronunciar acerca da minuta. Sendo assim, quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade e esta sessão está então encerrada às 22h31. Desejo-vos a todos continuação do boa semana, bom fim de semana e, para quem for o caso, boas férias.